Nessa manhã, irmãos, eu fui incumbido de trazer a devocional. Já começo me apresentando, eu sou o pastor Josué Meninel, da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato, em São Paulo. Já venho trazendo para vocês também as saudações dos irmãos lá, dizendo que, com a graça do Senhor, estamos muito ansiosos também de receber o seminário no próximo módulo, que vai ser em novembro, lá em Francisco Morato, com a graça do Senhor. Queridos, eu queria trazer uma meditação no livro de 1 Samuel. Vamos abrir comigo, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 19. A partir do verso 19. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, queridos, nessa manhã, tendo em vista o objetivo nosso do seminário, que é formar homens para o ministério, mas não somente isso, que é formar também homens responsáveis por seu lar, como cabeça do seu lar. Nós vemos aqui na figura de Samuel, um sacerdote à frente do povo de Israel. E ele aqui nesse momento, irmãos, logo após Saul ter sido proclamado rei, Samuel começa a mostrar para o povo as intenções malignas do coração deles ao pedir um rei. E aí o povo reconhece esse pecado. E é quando o povo fala: roga, pois, pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. Porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel falou assim: não, fiquem tranquilos. Só não se desviem do caminho do Senhor. O Senhor levantou vocês como seu povo e vocês são o seu povo. Só que Samuel agora, ele apresenta para eles a sua responsabilidade como sacerdote. E como sacerdote ele diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Apesar do pecado do povo, Samuel ainda se dispõe a continuar ensinando o caminho bom e direito para aquele povo. E não só isso, mas ele se coloca continuamente em oração por aquele povo. Hoje eu queria trazer para nós mostrar para nós a responsabilidade que nós temos. Não somente de orarmos uns pelos outros, mas nós que estamos almejando o ministério, nós que estamos já à frente do ministério, nós devemos ter essa consciência de que nós não temos somente a responsabilidade de ensinar, mas nós também temos a responsabilidade de orar. É ensinar o povo, mas orando, pedindo que o Senhor trabalhe na vida do seu povo. Nós como reformados, nós podemos cair num risco, num perigo de nos preocuparmos muito com o ensino, com a doutrina, com a teologia. E você acaba deixando de lado o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na vida dos irmãos. E a nossa dependência dele expressa por meio da oração. Então é isso que Samuel está mostrando. Longe de mim
Longe de mim que eu peque contra o Senhor. Então, amados, eu trago isso para vocês por quê? Porque para mim tem sido também um exercício muito pesado. Nós muitas vezes somos egoístas, nós muitas vezes somos egocêntricos, nós muitas vezes procuramos só os nossos interesses e nós acabamos esquecendo de orar pelos nossos amados irmãos, orar pela igreja, orar por aqueles que o Senhor nos colocou como alvo do nosso ministério. Nós nos esquecemos da responsabilidade que nós temos por essas almas. E isso, amados, a gente pode perceber na vida do próprio apóstolo Paulo. Ele nos dá esse exemplo, ele nos mostra esse exemplo, não só de preocupação com o ensino, não só de preocupação com a doutrina, com as verdades do Evangelho, mas também a sua preocupação em orar por todas as igrejas. Nós pegaremos alguns versículos somente, irmãos, não será possível pegar todos, mas em Romanos 1, capítulo 1, versículo 9, abram comigo. Romanos capítulo 1, versículo 9. E vocês vão ver que quase em todas as cartas que Paulo escreve, ele mostra a preocupação com o povo de Deus, indo até ele em oração. Então, Romanos capítulo 1, verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Olha que interessante, ele começa já a carta aos Romanos dizendo: o Senhor é testemunha de que eu incessantemente menciono todos vocês em minhas orações. Então, olha a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo não é só escrever a carta, fundamentos doutrinários e mandar para... Não, ele está orando. É o ensino banhado pela oração. É o ensino regado pela oração. Então, essa deve ser a nossa vida, irmãos. Eu digo a nossa vida a nós homens que almejamos o ministério, a nós homens que já estamos à frente do ministério, a vocês homens que são cabeça do seu lar. Quanto você tem orado por sua esposa? Quanto você tem orado por seus filhos? Quanto você tem orado pela conversão dos seus filhos? Nós como pais somos o quê? Missionários. Todos nós pais somos missionários. Nós temos a missão de levar nossos filhos ao Senhor Jesus Cristo. Por meio do quê? Do ensino? Sim. Mas só do ensino? Não. Por meio da oração. Regando o ensino com oração. Mostrando a dependência que nós temos de Deus, inclusive para poder ensinar. E isso eu digo também a nós, pastores, aos irmãos que almejam o episcopado. Se preparem. Que os nossos joelhos estejam calejados, irmãos. Não nos preocupemos somente com a nossa mente, de estudarmos, isso é importantíssimo. Mas se não tiver regado por oração, irmãos, pode se tornar vão, ou até mesmo prejudicial. Porque passar uma vida que não é vida é complicado. Muitos de nós experimentamos realidades do Evangelho que para nós ainda não se tornaram vívidos em nossa experiência com Deus. E às vezes pode se tornar perigoso. Vamos ver mais um trecho também em Colossenses. Paulo mandando sua carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 7. Olha o que Paulo diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. Olha aqui falando aqui, ó, da instrução que Epáfras deu aos colossenses. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, versículo 9, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar
por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então essa é a preocupação de Paulo. Ele está orando pelos colossenses. Ele está orando pelos colossenses. Ele manda a carta instruindo-os, mas ele continua orando pelos colossenses. Isso Paulo faz com os filipenses. Isso Paulo faz com os tessalonicenses. Paulo faz com os coríntios. Então, amados, essa é a responsabilidade que nós temos diante do Senhor. À vista do que Samuel fez com o povo na função de sacerdote, Paulo faz com o corpo de Cristo na função de apóstolo, e nós, como ministros do Evangelho, temos que fazer com o povo de Deus, com o seu corpo. Amém? E isso, amados, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos para o último versículo. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 7. Paulo em Coríntios diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo agora, ele está fazendo tudo isso que ele está fazendo pelo corpo de Cristo como exemplo daquilo que Cristo deixou para ele. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Diz: por isso mesmo, Jesus se tem tornado o fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que bênção, irmãos. Olha que maravilha que nós temos aqui. Nós muitas vezes podemos crer no Evangelho com uma espécie de deísmo. Jesus veio ao mundo, salvou, morreu por nós, ressuscitou, foi para a glória e agora está assistindo a gente para ver qual é o nosso desempenho cristão. Não, não é desse modo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio, se entregou por nós, morreu, deu sua vida por nós, verteu o seu sangue em nosso favor, ressuscitou, foi para a glória, e lá, à destra do trono do Pai, ele intercede por mim, ele intercede por você. Olha que bênção. Ele intercede por nós continuamente. E nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, nos nossos pecados, ele se dispõe a nos perdoar continuamente. Ele é a nossa propiciação. Não é isso que João escreve para nós? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Além dele ser nosso advogado, a nossa propiciação, ele intercede por nós dia após dia, intercedendo por nós, para que, a fim de levar-nos sãos e salvos até o fim, a glorificação do nosso corpo, quando estaremos com ele para sempre na glória. Então nós temos um modelo, irmãos, o qual nós podemos seguir. Um modelo do quê? De intercessão. Então você, pai, você, mãe, interceda pelos seus filhos. Vocês, pastores, intercedam pelo rebanho. Vocês, irmãos, que estão almejando o ministério, comecem já a interceder pela igreja de vocês, onde vocês estão reunidos, onde vocês fazem parte do corpo de Cristo. Participem, intercedam pelos irmãos, doem-se, como Cristo se doou por nós, se ofereceu por nós em sacrifício vivo. Então que nós possamos aprender, irmãos, a interceder pelos nossos irmãos, para que possamos tirar um pouco os olhos de nós mesmos e focarmos na necessidade dos irmãos. Paulo disse
que ele se gastava e se deixava gastar pelos irmãos. Que nós possamos experimentar isso. Gastarmos-nos e deixarmos-nos gastar pelos irmãos. Que nós possamos utilizarmos no nosso tempo orando, intercedendo pelo corpo de Cristo. Amém? E se nós não estivermos fazendo isso hoje, que o Senhor possa nos levar ao arrependimento, a reconhecermos nossos pecados, nosso pecado de egoísmo, nosso pecado muitas vezes de comodismo, nosso pecado de preservação, de autopreservação, para que nós possamos nos doar pelo corpo de Cristo, gastando-nos e deixando-nos gastar. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, que grande exemplo, que grande modelo temos em Cristo Jesus nosso Senhor. Ó Pai, que não sejamos conhecidos como cristãos somente pelo nosso nome, somente pelo fato, ó Deus, de sermos frequentadores de uma determinada igreja, que sejamos conhecidos como cristãos, como pequenos cristos. Ó Senhor, que possamos, como Paulo dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E que esse viver que agora temos na carne, ó Pai, possamos viver completo, inteiramente, ao Teu serviço, ao serviço do Teu corpo, o corpo de Cristo, os nossos irmãos, intercedendo por eles, orando por eles, jejuando por eles, gastando-nos por eles, ó Deus, e deixando-nos gastar. Que Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.